Na serena e despretensiosa cidade de Medjugorje, um lugar imbuído de mistério divino e ressonância espiritual, um momento extraordinário se desenrolou para o padre Petar Ljubicic. O que começou como uma humilde peregrinação, rapidamente se transformou num encontro que transcendeu o próprio tempo, abalando não só a alma, mas também a própria essência do espírito coletivo da humanidade. Aquela manhã amanheceu extraordinariamente calma, o céu pintado em tons tranquilos de azul, enquanto as nuvens flutuavam preguiçosamente pelo céu, como se fossem guiadas por uma mão invisível. Enquanto o padre Petar caminhava pelo caminho de cascalho que levava ao local sagrado, onde inúmeros peregrinos alegavam ter visões da Virgem Maria. O ar estava denso com o doce perfume das rosas, um perfume muito associado à sua presença. Mas esse dia foi diferente. Não foi uma simples coincidência. Foi o chamado do destino. À medida que se aproximava do solo sagrado, a atmosfera mudou palpavelmente, intensa, eletrizante, quase avassaladora. Um pequeno grupo de peregrinos estava por perto. As suas orações murmuradas, tecendo uma tapeçaria de esperança e preocupação. Seus rostos refletiam medo e expectativa, como se sentissem coletivamente a enormidade do que estava prestes a acontecer. Fechando os olhos, o padre Petar juntou-se às suas fervorosas súplicas quando de repente uma onda de calor percorreu, irradiando-se do seu peito e envolvendo todo o seu ser. Naquele momento sentiu a presença inconfundível da Virgem Maria, não como uma figura distante, mas como uma voz que falava diretamente à sua alma. Suas palavras eram ternas, mas resolutas, ressoando profundamente dentro dele. Esta não foi uma revelação comum. Foi uma mensagem de profunda urgência entregue pela própria Mãe de Deus. Graças a esta comunhão divina, o padre Petar recebeu uma visão tão vívida, tão marcante, que o transportou para além dos limites do tempo. E do espaço, ele viu o futuro, um mundo à beira do caos, testado por testes de fé, resistência e resiliência. No entanto, no meio da turbulência, uma promessa brilhou como um farol. Aqueles que abraçassem a preparação espiritual e confiassem na sua proteção encontrariam refúgio mesmo nas tempestades mais sombrias. A visão revelou cenas de terras distantes: México, Colômbia, Espanha, Venezuela, Costa Rica, Argentina, cada uma marcada por agitação. Desastres naturais e convulsões sociais. Nações enfrentariam desafios que pareciam intransponíveis, mas a Virgem Maria ofereceu mais do que um aviso. Ela estendeu uma linha vital de esperança. Seu amor e orientação inabaláveis protegeriam aqueles que permanecessem firmes em sua fé. Quando a visão terminou e o padre Petar regressou ao presente, foi consumido por um avassalador sentido de propósito. Esta mensagem não foi planejada para ser escondida ou acumulada. Foi um apelo à ação, exortando a humanidade a despertar para o seu potencial espiritual. Sua mente agitava-se com imagens de calamidades iminentes, céus escurecidos pelas cinzas, água subindo incontrolavelmente, cidades mergulhadas no caos. No entanto, uma luz radiante perfurou a escuridão, uma garantia divina para aqueles que se apegaram à fé. Padre Petar entendeu que a proteção da Virgem brilharia mais forte durante essas provações, oferecendo conforto e salvação àqueles que abraçassem a oração e a devoção. De volta à sua igreja, o padre Petar reúne os seus paroquianos, com a voz trêmula, sob o peso da inspiração divina.
Com convicção inabalável, ele compartilha a revelação que lhe foi confiada. A sala estava transbordando de emoção, lágrimas escorrendo pelos rostos enquanto os corações lutavam com a gravidade da mensagem. Embora a perspectiva de tribulações iminentes despertasse medo, a promessa da Virgem acendeu uma chama de esperança. Devemos nos preparar, disse o padre Petar, com os olhos brilhando de determinação. A Virgem nos mostrou o caminho. Suas palavras ressoaram além dos muros da igreja. A unidade tornou-se o grito de guerra, o fim das divisões de raça, credo e nacionalidade. A humanidade foi chamada a formar uma família sob Deus. Uma onda de capacitação espiritual varreu a congregação, desencadeando um movimento enraizado na ação coletiva e na fé inabalável. A oração, em particular o Santo Rosário, parecia ser a pedra angular desta cruzada. O que antes era um simples ato de devoção, agora simbolizava a resistência contra a escuridão invasora que ameaçava consumir o mundo. Em todos os continentes, as pessoas uniram-se em oração, invocando a proteção divina e forjando uma fortaleza impenetrável de fé. Em meio à crescente incerteza, São Miguel Arcanjo emergiu como um formidável defensor contra as forças do mal. A diretriz da Virgem é inequívoca. A consagração a São Miguel é essencial para resistir às sombras que ameaçam o mundo. Lares e famílias em todo o mundo dedicaram-se à sua proteção, aprofundando a sua ligação com o divino. As orações a São Miguel tornaram-se um ritual diário, enchendo os lares de esperança e coragem. A sua imagem, majestosa e resoluta, testemunhou que os fiéis nunca estavam sozinhos, guiando nas tempestades mais violentas da vida. O padre Petar lembrou a todos os que ouviram que a fé era a sua melhor arma. À medida que as orações de consagração se espalhavam como fogo, uma rede invisível de luz e amor conectou os crentes em todo o mundo, transcendendo fronteiras, línguas e origens. Este movimento global de força espiritual anunciou o início de uma nova era. Os sinais de transformação estavam por toda parte. No México, as erupções vulcânicas abalaram a terra. Na Colômbia, chuvas torrenciais submergiram cidades. A Espanha enfrentou a discórdia social, enquanto a Venezuela enfrentou o colapso econômico. No entanto, mesmo no desespero, a fé brilhou mais forte do que nunca. Da Costa Rica à Argentina, as comunidades uniram-se em solidariedade, encontrando unidade na esperança e na fé, apesar das tensões políticas. Apesar de tudo, a mensagem da Virgem Maria permaneceu firme. Você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, mesmo nas horas mais sombrias. Sua confiança fortaleceu os corações, permitindo que as pessoas enfrentassem as adversidades com coragem. O padre Petar implorou aos fiéis que se lembrassem de que a vida terrena é passageira, um prelúdio para a eternidade. É esta perspectiva eterna que dá força para suportar cada provação. Agora é a hora de responder a este chamado, unir-nos na fé, orar com fervor e confiar na proteção divina de Deus. Avancemos com confiança inabalável, pois o reino de Deus está próximo. A preparação para os dias que virão, sublinhou, deve estar ancorada na fé, na esperança e no amor. Acima de tudo, a esperança é a chave para superar as adversidades, através da oração e da ação coletiva. A verdadeira transformação espiritual pode criar raízes, não como uma jornada isolada, mas como uma missão partilhada, enraizada nos valores fundamentais do Evangelho: caridade, bondade e compaixão. Juntos, vamos abraçar este mandato divino e inaugurar uma nova era de paz e graça.
O padre Petar descreveu o apelo da Virgem Maria como um convite profundo para redescobrir o poder unificador da comunidade. Um apelo para transcender as divisões que nos separam, seja por raça, religião ou nacionalidade, e para trabalhar em colaboração para o bem comum. Num mundo atormentado por turbulências, Padre Petar continua incansavelmente a viajar pelos continentes, partilhando a mensagem de esperança que a Virgem lhe confiou. Onde quer que ele vá, as suas palavras tornam-se uma tábua de salvação para los cansados, un toque de clarín lembrándoles que la fe, la oración y la acción decisiva tienen el poder de transformar profundamente el mundo. En cada ciudad que el padre Petar visita, él descubre historias notables de coraje y fe inabalable. Historias de individuos que, a pesar de las probabilidades intransponíveis, recúsanse a sucumbir al desespero. Uma mãe no México contou como as suas orações incessantes protegeram a sua família de caos que se seguiu a um terremoto devastador. Na Colômbia, um grupo de jóvenes, movidos por um desejo de servir centrado em Cristo, uniram-se para ajudar. As comunidades devastadas pelas cheias. Em Espanha, uma comunidade fraturada e dividida encontrou cura e reconciliação quando um pequeno grupo de crentes devotos trabalhou para construir pontes e promover a unidade. Na Venezuela, no meio de uma crise econômica esmagadora, as pessoas descobriram formas criativas de apoiar umas às outras, transformando a adversidade numa oportunidade para aprofundar laços de amor e serviço. Na Costa Rica, apesar da agitação social, os cidadãos uniram-se em oração fervorosa, invocando a proteção divina e esforçando-se por trazer a paz à sua nação. Na Argentina, as famílias dedicaram-se a São Miguel, buscando sua orientação e força enquanto navegavam nas águas turbulentes da mudança política e social. Estas histórias, únicas, mas ligadas por um fio comum, pintent um quadre impressionnant d'un naissant despertar spiritual global. A fé surgit comme à la colle invisible qui l'une estas historias. Una force d'acquérir à l'individu en grand et infiniment ailleurs. La message de la Vierge Marie était inéquivoque. O futuro pertence àqueles que se preparam espiritualmente, unindo-se na oração e na ação para enfrentar os desafios que virão. A transformação começa no coração de cada indivíduo, uma appel de foi que, uma vez acesa, pode atravessar as noites mais escuras e iluminar o caminho da humanidade para um futuro melhor. À medida que o tempo passou e os acontecimentos previstos pela Virgem Maria começaram a manifestar-se em todo o mundo, o Padre Petar permaneceu fiel à sua missão. Embora a jornada estivesse longe de terminar, cada novo dia trazia uma esperança renovada, igrejas repletas de fiéis, comunidades unidas pela oração e divisões dissolvidas sob o peso do amor e da fé. Padre Petar carregava dentro de si a certeza inabalável de que nunca estava sozinho. Em todos os continentes e culturas, milhões de almas responderam a um chamado invisível, convergindo em oração solidária e em propósito coletivo. Embora o caminho a seguir fosse íngreme, o Padre Petar erguiu uma tocha acesa pela esperança. A crença de que a preparação espiritual e a unidade tinham o poder de transformar o mundo em algo mais brilhante, mais gentil e mais divino.
Obrigado por se juntar a esta sagrada peregrinação de transformação. A sua presença não é simplesmente passiva, é fio essencial, tecido no tecido da mudança que se desenrola diante de nós hoje. Que o seu coração encontre inspiração e encorajamento. Enquanto viajamos juntos através dos profundos mistérios da fé, até que nossos caminhos se cruzem novamente, que as bênçãos de Deus fluam sobre você como rios de graça. Bem-vindo a este espaço onde a paz e o amor de Cristo habitam em abundância. Estamos profundamente emocionados por ter você entre nós. Se essas postagens ressoam em você, não se esqueça de se inscrever, para que possamos permanecer conectados como uma família global em busca da verdade. Hoje abordamos um assunto que cativa a humanidade há milênios: a profecia. Fique conosco até o fim, enquanto descobrimos sua relevância atemporal e implicações. Transformador para nossas vidas. Ao longo da história, as profecias estimularam a imaginação humana, transcendendo fronteiras culturais, religiosas e temporais. A ideia de que alguns indivíduos possam vislumbrar além do véu do presente, através de visões, avisos ou revelações, é uma pedra angular de inúmeras tradições espirituais em todo o mundo. Entre as vozes proféticas modernas está o padre Petar Ljubicic, cuja vida e missão estão intrinsecamente ligadas às aparições marianas de Medjugorje. Desde 1981, esta pequena aldeia bósnia tornou-se um farol de esperança, atraindo milhões de pessoas em busca de conforto, orientação e renovação. No centro deste movimento está o Padre Petar, encarregado de mensagens urgentes e transformadoras destinadas a despertar a humanidade. As profecias do Padre Petar pintam paisajes vívidas de convulsiones iminentes, desastres naturales y crisis morales destinadas a remodelar ciudades en todos los continentes. Contudo, estes acontecimientos están longe de ser calamidades fortuitas. Eles carregan un profundo significado espiritual. Representan actos de purificación divina, destinados a tirar a humanidad da complacencia y direccioná-la para sua vocación superior. Con uma urgência inabalable, o Padre Petar nos chama a prepararmos-nos, não apenas materialmente, mas, mais importante, espiritualmente, a dos desafios que temos pela frente. Suas palavras não pretendem incitar o medo, mas sim inspirar reflexão, arrependimento e renascimento. O que distingue as mensagens do Padre Petar é a sua marcante especificidade. Ele fala sobre terremotos catastróficos que abalarão os alicerces de cidades como Madrid, Roma, Cidade do México, Valletta e Munique. Estas mudanças sísmicas, contudo, não são forças arbitrárias da natureza, mas intervenções divinas destinadas a realinhar a relação fraturada da humanidade com Deus. Eles servem como um toque de clarim, incitando-nos a reavaliar a nossa vida espiritual e a renovar o nosso compromisso com a fé. Para aqueles que ouvem este chamado, estas provações anunciarão um novo amanhecer, uma época de renascimento e metamorfose espiritual. Padre Petar oferece um roteiro para enfrentar futuras tempestades com resiliência e fé. De acordo com seus ensinamentos, estes eventos marcam as dores de parto, uma oportunidade de regeneração espiritual para todos que aceitam o arrependimento e se alinham com a vontade de Deus. Os desafios que enfrentamos não são o ponto final, mas o limiar, uma porta de entrada para uma renovação profunda.
À luz destas revelações, o Padre Petar implora aos crentes que priorize a preparação espiritual acima de tudo. A oração, ensina ele, é a arma mais poderosa da humanidade contra a escuridão invasora que ameaça engolir o nosso mundo. Não se trata apenas de sobreviver ao que está por vir, mas de salvaguardar as nossas almas eternas. Através da oração fervorosa e sincera, podemos aliviar a gravidade destas tribulações e obter a proteção divina. No centro da sua mensagem está o Rosário, uma devoção católica muito apreciada. Ao recitar a Ave Maria, o Pai Nosso e outras orações sagradas, convidamos a graça divina para nossas vidas e nos fortalecemos contra o mal. As profecias do Padre Petar não são apenas avisos, são um apelo à ação. Eles nos exortan a aprofundar nuestra fe, fortalecer nuestras mentes y voltarnos para Dios con devoción inabalable. Embora estas previsiones possam parecer intimidadoras, están repletas de una profunda promesa de esperanza. Para aquellos que responden con arrepentimiento sincero y fe inabalable, estas provaciones darán inicio a una era de alegría y paz sin precedentes. O Rosário, segundo Padre Petar, é mais do que um colar de contas. É um escudo sobrenatural que nos protege del mal e inunda nuestra vida con la gracia divina. Esta crença tem as suas raíces nos ensinamentos marianos, onde la propia Virgen María exhortó repetidamente a humanidad a rezar el rosario por protección y paz. Estos tiempos turbulentos, marcados por la decadencia moral y por el peligro físico, un Padre Petar considera el rosario esencial para la defensa espiritual. A su mensaje es urgente, destacando una crisis global de fe y moralidad. Un Padre Petar alerta para el declinio espiritual generalizado, a corrupción endémica y la escalada da discordia social. Estos señales, acredita él, anuncian a la aproximación del fin de los tiempos, una época en que la bússola moral de la humanidad fica fuera de control. No en tanto, as suas palabras no pretenden paralizarnos de miedo, mas inspirarnos a acción. Él le apela al arrepentimiento, implorando a la humanidad que retorne a Dios antes que seja tarde demais. Embora o concepto del fin del tiempo ocupe un lugar central na teología cristiana, la visión del Padre Petar es distinta. Él afirma que estos eventos profetizados están aconteciendo agora y no en un futuro distante. A su mensaje exhórtanos a estar vigilantes, implorándonos que nos preparemos espiritualmente para lo que nos espera. A pesar de la gravedad de sus previsiones, há esperança. O Padre Petar prevê o culminar. Do tempo não como um fim, mas como um começo, um limiar onde o sofrimento dá lugar à renovação e o caos à paz. Um tema recorrente nos ensinamentos do Padre Petar é a presença inabalável de Deus, mesmo em meio às provações mais sombrias. Ele nos garante que não importam os desafios, Deus nunca abandonará seus filhos. Esta promessa infunde força e coragem nos crentes, permitindo-lhes enfrentar o futuro com esperança. Para os inúmeros peregrinos que afluem a Medjugorje todos os anos, esta mensagem proporciona profundo conforto e orientação. En estas apariciones, millones de pessoas encontram conforto e inspiração nas mensajes aí partilhadas, vendo Medjugorje como um farol de luz nestes tiempos incertos. Na pacífica vila de Medjugorje, o Padre Petar revela uma profecia de extraordinária esperança.
responsável por revelar os segredos que lhe foram confiados pela bem-aventurada Virgem Maria, ele fala de um sinal milagroso destinado a iluminar el cielo de Medjugorje. A medida que la humanidad se purifica, a luz radiante encherá os céus, impregnando a atmosfera con energía divina. Este fenómeno celestial confirmará la atención de Dios aos seus fieles e marcará o inicio de uma nueva era. As testemunhas deste milagre experimentarão uma paz interior indescritível, uma serenidade profunda que confirma o cumprimento das promessas divinas. O padre Petar acredita que este evento irá validar as profecias e inaugurar uma era sem precedentes de amor e unidade para toda a humanidade. Desde 1981, os videntes de Medjugorje têm falado deste milagre visível, um sinal divino perceptível a todos, incluindo céticos e não crentes. Representa um último convite misericordioso à conversão, oferecendo a cada alma a oportunidade de regressar a Deus antes que seja tarde demais. Para os crentes, este acontecimento inspirado é fonte de alegria e de imensa esperança, afirmando a fidelidade de Deus e anunciando um novo capítulo na odisseia espiritual da humanidade. Nos seus sermões, o padre Petar aborda frequentemente os perigos da sociedade moderna. O fascínio sedutor do materialismo, a erosão dos valores morais e a busca incessante de prazeres passageiros. Ele adverte que essas distrações afastam a humanidade da verdade divina. Observando as divisões e a falta de compaixão no mundo de hoje, ele reconhece que a humanidade se desviou do caminho pretendido. No entanto, ele permanece esperançoso, exortando as pessoas a se arrependerem e a regressarem a uma vida enraizada na fé. Ele assegura-nos que, ao procurarmos a misericórdia de Deus e ao esforçarmos-nos por viver de acordo com a sua vontade, podemos ajudar a restaurar a justiça no mundo. As profecias do padre Petar ressoam como um poderoso apelo à ação, misturando avisos sérios com uma promessa inabalável de esperança. Embora falem de provações futuras, a sua mensagem central irradia o poder transformador do despertar espiritual. Eles desafiam-nos a examinar os nossos corações em arrependimento, a fortalecer a nossa ligação ao divino através da oração fervorosa, especialmente o ritmo meditativo do rosário, e a preparar-nos espiritualmente para as tempestades. E triunfos que virão. No centro de la sua visão está uma verdade imutável. Dios camina al lado de su pueblo, protegiendo y guiando a ti mismo en mayores tempestades de la vida. El milagre profetizado en Medjugorje permanece como un farol celestial, un llamado divino para despertar a la humanidad del sono y guiarla para el camino eterno de la fe antes que el tiempo atinja su realización. Es una prueba viva de la presencia inabalable de Dios, un lembrete radiante do seu amor infinito y la promesa de un mundo renovado, un futuro repleto de paz, alegría y profunda realización espiritual. Ao refletirmos sobre estas revelações, deixemos que a sua sabedoria acenda dentro de nós uma chama de inspiração e esperança. Aproximemo-nos não só do divino, mas também um des autres, unidos por este chemin commun, rumo à la rédemption et à grâce. Pues nesta unidade reside a força transformadora que nos levará à la realização da nossa verdadeira essência espiritual.